E eu queria pensar com você numa palavra. E antes de começar essa palavra, eu queria falar para você que todo bom crente, ele sabe usar a Bíblia para se defender e dar indireta. Não é verdade? Tem que saber disso. Por quê? Quando alguém nos decepciona, nós falamos o quê? Maldito o homem que confia no homem. Não é verdade? Quando alguém corrige algo que a gente fez errado, a gente usa aquela famosa: quem não tem pecado? Nossa, vocês conhecem. Quando faz besteira, fez algo errado, o que você fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando se envolve numa treta, pode até falar de mim, mas Deus é comigo e ninguém vai ser contra mim. Então nós temos, irmãos, vários versículos que nós usamos para nos defender, para nos justificar, para tantas coisas. Mas eu queria pensar com você, talvez, nesse versículo que você usou ele num contexto até para eliminar algumas pessoas que talvez fizeram algo errado. E aí, quando alguém pisou na bola com você, você disse assim, bem como diz a palavra, maldito o homem que confia no homem. Você passou a não confiar nas pessoas, a não querer ter as pessoas por perto. E nessa noite eu queria explicar para você que esse versículo, a qual nós vamos ler daqui a pouco, ele não foi escrito para você jogar na cara das pessoas. Na verdade, ele foi escrito para fazer com que você não confie na carne, não confie até em você mesmo. E você vai ver o quão maravilhoso é esse versículo, que muitas vezes nós lemos de uma forma errada e perdemos algo poderoso que está ali. Então abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, e nós vamos ler dos 5 em diante, versículo 5. Esse é um alerta para que nós não venhamos colocar nossa esperança no lugar errado. Está aqui, pode ler aqui juntamente comigo, e nós vamos juntos acompanhar essa leitura. Estava saindo? Não, então tá bom meu ouvido. Tá bom. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira do deserto, ou algumas traduções, o arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Depois tu continua a leitura aí na sua casa, desse capítulo inteiro, para você entender o contexto, E quando eu leio essa palavra, eu confesso para vocês que quando eu li as primeiras vezes, eu lia num contexto de que nós não podemos confiar nos homens, porque os homens, eles são ruins, os homens, eles não fazem aquilo que nós queríamos, que todo mundo pisa na bola com a gente. E aí eu usava isso para confortar o meu coração. Quando eu comecei a ler a palavra do Senhor e entender, muitas coisas mudou no meu coração, e eu queria que algumas coisas hoje mudassem no seu coração, na sua vida. Se você permitir que Deus fale ao seu coração nessa noite, por essa palavra que eu vou ministrar, pode ter certeza que a sua vida vai sair daqui para cá. Hoje você vai subir de nível,
Porque se nós interpretarmos a Bíblia de uma forma errada, nós só vamos usar ela para nossas feridas, para as nossas dores. A Bíblia não foi para você atacar, defender, ou falar assim, eu pequei, mas é normal, todo mundo peca e todo mundo erra. Ele não foi feito para isso. Ela foi feita para nos confrontar. E todas as vezes que a Bíblia nos confronta, nós saímos transformados. Eu queria falar com você aqui, talvez já aconteceu com você isso. Você começou algo e esperou o apoio das pessoas mais próximas. E sabe o que aconteceu? Você foi ignorado. Talvez você começou um negócio e você falou assim, olha, antes de você começar um negócio, você disse assim, vou começar isso aqui, e daí eu vou fazer, e vai ser bom. Opa, agora veio. Glória a Deus, agora veio, que benção. Aleluia. Mudou até a voz, né? Agora eu estou com a voz mais grossa. Obrigado. Aí sim, isso é a benção de Deus. Você começou algo e disse assim, eu vou começar essa empresa e aí eu vou ter meus amigos. Os meus amigos vão vir aqui, vão me ajudar. Ou eu vou começar a fazer isso e aí fulano e ciclano vão me ajudar. E o que aconteceu com você? O ciclano, o beltrano e o fulano parece até que sumiram. Não é verdade? Quando você mais precisou. E daí porque eles não apareceram, você disse, maldito o homem que confia no homem. Nem eram meus amigos. Irmão, você precisa entender que você precisa colocar sua confiança em Deus. Se você colocar a expectativa nas pessoas, você vai se frustrar. Se você achar que aquilo que Deus vai fazer na sua vida depende de homens, você vai ser o homem mais frustrado, um miserável andando nessa terra. Porque quando Deus quer fazer algo, Deus te chamou para fazer algo, Ele vai afastar até aquelas pessoas que você pensa que vão te ajudar, o Senhor vai afastar elas. Porque quando o Senhor fizer algo na sua vida, não vai ser por causa das pessoas que estão à sua volta, vai ser o próprio Senhor que vai fazer. Ele não divide honra com ninguém. A glória dele, Ele não divide com ninguém. Então se Deus te chamou para fazer algo e as pessoas aqui na terra parece que não estão apoiando, deixa eu falar para você, você não precisa do apoio das pessoas aqui na terra que estão à sua volta. Você precisa de uma palavra, você precisa do Senhor. E se você tem o Senhor, você tem tudo. E aquilo que é para acontecer na sua vida vai acontecer. Senão você vai ser sempre vítima. A vítima das circunstâncias, a vítima da pessoa que não me ajudou, a vítima daquele meu amigo que quando me viu passar pela prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Você se passa a ser vítima das pessoas, vítima do que não fizeram. Porque sabe por que eu não cheguei até onde eu queria? A culpa do pastor, é culpa da minha esposa, é culpa do esposo, é culpa do meu trabalho, é culpa da cidade onde eu estou, todo mundo é culpado porque a sua e a minha vida não foi para frente. A única pessoa que não é culpado é eu. Até Deus é culpado. Você não é vítima das circunstâncias. Você precisa entender nessa noite que se você colocar as suas expectativas na força do seu braço ou nas pessoas, você será maldito e você vai cair numa maldição. E não é aquela maldição que Deus está amaldiçoando você, não. É uma maldição que você mesmo se colocou, porque você criou expectativas naquilo que as pessoas podem fazer. Irmão, entenda, o teu socorro não vem de pessoas, ele não vem de pessoas influentes, não. Você precisa do Senhor. Você precisa entender que o Senhor não perdeu o domínio da sua vida, e até quando estiver dando errado, está dando certo. Só que o nosso problema é confiar nisso, e essa história nos mostra que Judá está passando por isso. Judá, agora, ela era muito religiosa, buscava a Deus, entre aspas, mas eles começaram a colocar a sua expectativa em estratégias humanas. Entenda, eu não estou falando que nós não temos que ter estratégias, mas não confie, não coloque a sua esperança na sua estratégia, porque ela vai dar errado. Esse povo começou a colocar toda a sua expectativa nas estratégias humanas. Então, se eu tiver a melhor estratégia, Deus vai me abençoar.
Irmão, eu não sei se você acompanha o Instagram. O pastor não olha muito o Instagram lá. Então se você espera que o pastor vai curtir algo de você, para você curtir o meu, você nunca vai curtir nada do meu, porque eu não vou curtir. Eu entro lá só para postar e eu caio fora da rede social. Quando eu olho para a rede social e eu posto os meus vídeos, eu não estou esperando que as pessoas à minha volta olhem lá os vídeos que eu estou fazendo. Por quê? Eu estou fazendo porque Deus me deu uma palavra. Grave, porque tem pessoas que precisam ouvir. E se for uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas ou 1000 pessoas. Recentemente teve uma das publicações minha que teve 1000 pessoas. E eu falo para você que 99% eu não conheço daquelas pessoas. Por quê? Quando Deus manda você fazer algo, não coloque a tua expectativa nas pessoas, coloque em Deus, porque o Senhor está direcionando para você gravar algo sobre Deus. Vai lá e faz isso, e deixa que Deus vai alcançar as pessoas que são para ser alcançadas. Às vezes as pessoas que você conhece não são para ser alcançadas por aquela palavra, e está tudo certo, e está tudo bem. Agora tem pessoas que colocam: eu só não fui para frente porque o irmão lá não olhou, porque o irmão não fez, porque aquele não me ajudou, poderia ter me ajudado. Irmão, Deus mandou você fazer isso. É Ele que se encarrega de abrir as portas, fazer milagres e fazer coisas grandiosas acontecer. Agora, se não foi Deus, a tua estratégia humana sempre vai te levar à frustração. Em todos os aspectos eu estou falando isso. Você vai viver frustrado. Por quê? Porque as coisas não aconteceram como você queria que acontecesse. E aconteceu isso com Judá. E Jeremias fala para esse povo: vocês confiaram em estratégias humanas. Uma coisa que não acontece com o brasileiro aqui. Confiar na política. Não acontece com nós. Alianças erradas e força do braço. Ele disse assim: vocês tiraram a expectativa de um Deus e colocaram nas estratégias, colocaram na política, colocaram nas alianças e na força do braço. E por isso, sabe o que aconteceu? Vocês perderam a capacidade de ver quando o bem chega. Quando nós colocamos as expectativas no lugar errado, nós perdemos a capacidade de ver o bem quando chega. Vou citar um exemplo do que eu faço. Eu coloquei lá um vídeo, 10 pessoas olharam. E aí eu posso, se eu coloquei a minha expectativa na estratégia humana, eu não estou debaixo de uma palavra, eu posso olhar e dizer: só 10. Quer saber de uma coisa? Também não vou fazer mais. Ou eu posso olhar para aquilo e dizer: Deus alcançou 10 pessoas. 10 pessoas foram tocadas e transformadas. Porque se você não vê, se você viver pelas estratégias humanas, você vai perder a capacidade de ver o bem quando ele chega. Porque o problema não é a falta do bem, é a cegueira na confiança errada, na confiança de que se você aplicar uma estratégia, o resultado será assim. E Deus, Ele nos confunde. Por quê? Ele começa dizendo aqui, no 5: maldito o homem que confia no homem. Olha o que é confiar no homem: entregar todo o peso, se apoiar completamente, é transferir a sua segurança para os homens. É quando você entrega a segurança da sua vida para homens. E você pensa: minha vida para dar certo tem que fulano, ciclano, beltrano abrir essa porta, o outro fazer isso, o outro fazer aquilo. Quando eles não fizerem isso, você entra na maldição. Ele disse assim, no braço da carne. Aqui simbolizava, quando ele estava dizendo, o símbolo de força militar, esforço, estratégia humana. Em contraste com o Êxodo 6:6, ele diz assim, que o braço forte que nós devemos confiar é de quem? Do Senhor. Nós temos que confiar no braço forte do Senhor. E aí ele diz assim, não verá quando vier o bem. Fala de uma cegueira seletiva. O bem pode estar do lado, mas você não enxerga. A confiança errada bloqueia a percepção espiritual quando nós estamos com a cegueira. E olha qual a diferença do maldito e bendito. O maldito, ele confia no homem. O bendito confia no Senhor. O maldito faz da carne o seu braço. O bendito espera no braço do Senhor. O maldito, o coração está afastado do Senhor. O bendito, o coração
está plantado na presença do Senhor. O maldito, ele é como um arbusto seco. O bendito, escute isso, ele é uma árvore frutífera junto ao rio. O maldito não vê quando chega o bem. Irmão, sabe uma pessoa, quando ela confia no homem, ela nunca está feliz com aquilo que as pessoas fazem para ela e até o que Deus está fazendo. Ela sempre tem a expectativa de que os homens nunca fizeram o suficiente. Todo mundo deve para ela. Fulano fez, mas poderia ter feito mais. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. O maldito não vê quando chega o bem. O bendito, ele frutifica. Escute isso, eu quero declarar essa palavra para você, que você é bendito. Frutifica mesmo na seca. Sempre tem uns de fé. O maldito vive na aparência. O bendito vive na raiz da graça. Olha que interessante isso. Ele diz assim, por que será? Deixa eu pegar aqui. Por que será como o arbusto no deserto e não verá quando vem o bem? Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Vamos pensar que nós temos aqui 2 terrenos, lado a lado. Nós temos nesse terreno o mesmo sol, o mesmo calor e a mesma seca. De um lado tem um arbusto, do outro lado tem uma árvore. Só que você já percebeu que as árvores, o que elas fazem? Elas vão crescendo as suas raízes para encontrar o quê? Água. Você já viu isso? O arbusto, as raízes dele são ralas. Quando vem o sol, o calor e uma seca, o que vai acontecer com o arbusto e com a árvore? O arbusto vai secar, a árvore não vai morrer. Olha que forte isso, irmão, entenda isso. Porque a árvore tem raiz escondida. Ela não vive daquilo que ela sente. Arbusto vive daquilo que sente, irmão. É aquilo que ele sente. Se ele sentir muito frio, ele pode morrer. Se tiver muito calor, ele pode morrer. Esse é o arbusto, esse é o crente arbusto. Nós não temos hoje crente arbusto aqui, amém? O crente arbusto, qualquer sol mata ele. Qualquer chuva mata ele. Qualquer batida arranca as raízes dele e vira as raízes para cima. Qualquer coisa já desmorona ele. Ele fala, já não sei mais se eu quero isso, se eu quero servir a Deus. O arbusto, ele está num lugar próximo da árvore, recebendo o mesmo calor, no mesmo lugar, mas ele não tem raízes profundas. O que acontece com ele? Quando vem a dificuldade, ele seca. Tem gente que é arbusto no deserto. Ele está cercado de gente e mesmo assim ele é seco. Porque o problema não é o que cerca ele. O problema é as raízes dele que não estão tocando nas águas. O arbusto, ele não faz nada para ninguém, ele só espera ser cuidado. O arbusto, ele está ali no deserto e ninguém pode se alimentar dele nem ter sombra. O arbusto é aquele assim, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Por quê? Eu estou aqui esperando, ninguém olhou, ninguém fez. Esse é o arbusto. O arbusto, ele sempre está na espera da chuva. Ele está esperando a próxima chuva. O que a árvore faz quando começa a ficar seco? Ela começa a crescer as suas raízes até tocar as águas. Irmão, escute isso, essa palavra ela vai mudar a sua vida, não só a vida espiritual, mas ele vai mudar a sua vida como pessoa, vai transformar você na sua área financeira, em todas as áreas, porque você não pode ser aquele que é pego pelas situações da vida. Quem é pego pelas situações da vida, horas ele está bem, horas ele está mal, mas aquele que entendeu que ele é árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que na estação certa dá o seu fruto. Quando você entende isso, irmão, toda vez que vinha seca, sabe o que você precisa fazer? Estender as suas raízes até o ribeiro de água. Achar aonde está a graça do Senhor, é voltar a confiar em Deus, porque senão você vai secar. Só que o arbusto, ele não entende que é filho de Deus. Ele precisa da proteção, do melhor tempo, de todas as coisas boas. Agora, quem entende que é filho de Deus, para de esperar que os outros te ajudem.
Você precisa mudar a mentalidade. Se você pensa assim, você precisa acordar pela manhã e dizer assim: eu sou resposta de Deus para alguém. Você precisa parar de colocar sua expectativa em quem vai me ajudar hoje. Irmão, eu coloquei, sabe, nos momentos difíceis, eu ficava pensando assim: nossa, fulano e ciclano tem tanto dinheiro, podia chegar aqui, parar aí na frente, abençoar, porque eu sou pastor, servo de Deus. E Deus dizia: você é só um arbusto, você vai ainda dar bom, você vai estender as suas raízes, você vai ser árvore. E eu ficava pensando: ai, fulano, ciclano, se Beltrano fizesse isso, e Deus não permitia que essas pessoas nem passassem perto. E aí eu largava aquela: quem me viu passar na prova, e não, brincadeira, nunca fiz isso. Mas um dia Deus falou para mim: filho, para de ficar esperando que as pessoas façam algo para você. Você precisa ser resposta de Deus. Você é resposta de Deus? Você acorda pela manhã e diz assim: hoje Deus me deu mais um dia e eu preciso ser resposta para alguém. Eu vou passar em lugares onde as pessoas vão precisar. E assim como aquele menininho que não tinha muito, mas alimentou a multidão, Deus está te chamando para ser essa pessoa, aonde você vai ser resposta para as pessoas que estão passando por necessidade. Irmão, muitas vezes nós fomos ajudados por pessoas, mas nós chegamos a um momento que nós falamos: Deus, eu não quero mais ser ajudado, eu quero ajudar, eu quero abençoar as outras pessoas. Entenda, sai desse lugar de que as pessoas precisam te ajudar e fala: eu quero ser a ajuda, eu quero ser o abrigo para a pessoa que está passando por dificuldade, eu quero ser a resposta. Quando alguém falar: aonde está Deus? Você está ali, você é o filho de Deus que está ali para mudar isso. O arbusto espera socorro externo. A árvore, ela se torna, sabe o que no deserto? Sombra. Sombra para as pessoas. Só que aí, para você se tornar árvore sombra, você tem que parar de falar assim: as pessoas só se aproximam de mim quando elas estão com dificuldade, depois elas somem. Acontece isso com você? Com pastor não acontece. Pastor é raro acontecer isso. Esse dia eu coloquei, né? Quando toca o telefone, a pessoa fala: pastor, vamos comer um churrasco, vamos comer uma pizza. Ai, que bom. Que na grande maioria das vezes, eu não estou reclamando, eu estou aqui para isso. Na grande maioria das vezes, os pastores, eles são lembrados por um momento difícil. E aí tem pastor que fica ofendido. No momento da dificuldade não me convidaram, agora na hora do churrasco nem lembraram de mim. Você é árvore, você foi chamado para trazer alívio para as pessoas. Essa é a tua função. Por que você está triste? Eu sou uma árvore para trazer o refresco que as pessoas precisam. Você é uma árvore que dá fruto. Sabe aquele mesmo carinho que você tem quando você vai tirar frutos das árvores? Sabe? Você vê um fruto bem top lá, você fala: aquele lá eu vou tirar. Aí você olha para o chão: o que tem no chão? Vou lá tirar um fruto aqui? Pedra. E aí você começa a tacar pedra. Se você tiver uma madeira, você começa a fazer o quê? Bater. Porque você quer o fruto. E cai um monte de folha. E quebra o galho. Se for preciso quebrar o galho para você tirar uma fruta bem gostosa que você quer, você quebra. Você não está nem aí. E Deus te chamou para ser uma árvore. E a árvore vai ter que dar sombra e tem fruto. E quando tiver fruto, você tem que estar preparado para tomar o quê? Pedrada, quebrarem, te ferirem. Porque eles querem o fruto. Eles só querem o fruto. Eles querem o fruto. Só que para ter esse fruto vai ter que ferir. Então, se você entender que você é árvore e você dá fruto, é normal, as pessoas vão ferir você e está tudo certo. Agora você não pode ferir os outros. Uma árvore não fere um outro. Ou só se for uma árvore cheia de espinho, né? Ou se é um limoeiro, como é que fala? Limão ou limoeiro? Estou certo? Se é um limoeiro, aquele com os espinhos bem grandes. Vai pegar um limão, sai cortado. Pode ser que seja, brincadeira. Mas geralmente não vai ter. As pessoas vão ferir você porque você tem fruto para dar, para alimentar pessoas que estão no deserto.
Pessoas que estão no deserto, Deus vai enviar pessoas que estão no deserto para se aproximar de você, por causa dos frutos que você tem, e talvez você vai ser ferido. E você está preparado para isso? E olha o que ele diz aqui. Olha o que eu escrevi aqui. A religiosidade te faz carente. Você é carente. A filiação te torna resposta para esse mundo. Você é resposta para esse mundo? O órfão, ele vive clamando por socorro. Ele sempre precisa de pessoas de bom coração para ajudar. Agora o filho se posiciona em autoridade. Você é filho? Posicione-se em autoridade. Quem tem raiz na graça não vive mendigando atenção. Ele vive transbordando favor sobre as pessoas. Olha isso. Um exemplo para você. José não teve socorro. José foi vendido pelos seus irmãos. Só que o que José se tornou? Ele se tornou o socorro de toda a nação. Você está preparado para essa conversa? Você está preparado para ser uma árvore que dá fruto? E aqueles que pisarem em você, um dia você vai ter que proteger eles? Ah, não, pastor. Está amarrado em nome de Jesus. Acho que eu vim no culto errado. Eu também, acho que eu estou pregando a mensagem errada hoje. José não tinha quem socorresse ele, mas ele se tornou socorro. Davi tinha irmãos que não o apoiavam. O que ele se tornou? Rei de uma nação. Irmão, entenda que a sua dor não é para você ficar olhando para a sua dor e dizendo: ai, olha como eu sofro. Não, é para você ser resposta. Porque só sabe dar o remédio certo quem passou pela dor. E você tem o remédio certo. Pessoas que passaram por abandono. Se você passou por abandono, irmão, Deus vai colocar pessoas à sua volta que foram abandonadas e que você precisa ser resposta de Deus. Só que você só vai conseguir ser resposta de Deus quando você colocar a sua expectativa em Deus e não confiar na sua força, não confiar naquilo que você pode fazer. Você vai ter estratégias, mas escute, nenhuma estratégia é boa se Deus não colocar a sua mão. Você pode fazer, se Deus não colocar a mão, não é uma estratégia boa. Quem confia no homem, e eu não estou falando de confiar na outra pessoa, pisou na bola, por isso que eu não confio nas pessoas, não é isso. Eu estou falando de você confiar em você. Você precisa acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, eu não confio na força do meu braço, eu vou procurar ser o melhor aqui dentro dessa empresa, mas quem vai me abençoar é o Senhor. Eu vou procurar ser o melhor, fazer o melhor, entregar o melhor, mas é o Senhor quem vai fazer a obra. Isso é colocar a confiança no Senhor. Quando você coloca a confiança em você, você aparta o seu coração. E, como diz ali, você vai para um lugar deserto e você não consegue ver o bem. Você não consegue ver quando Deus te abençoa. Sabe por quê? Que você está com uma expectativa tão alta, que se vir o bem, você fala: não foi o suficiente. Agora, quando você não coloca expectativa nas coisas, qualquer coisa que vier, você fica feliz. Nós pastoreamos pessoas. E sabe o que eu vejo? Muitos pastores feridos. Porque quando chegou na igreja, o pastor pensa que ele está fazendo para a pessoa. Chegou na igreja, a pessoa com uma situação difícil, passou um tempo, a pessoa melhorou, e daqui a pouco essa pessoa saiu e foi. E aí o pastor fica todo ofendido. Fala: agora, por que foi? Depois de tudo bem que eu fiz. Quando você entende para quem você faz, você não vai colocar mais expectativa nas pessoas. O teu problema é que você colocou expectativa nas pessoas. Você fez o bem para as pessoas e ficou esperando que elas retribuíssem, né? Faz assim: não, eu também já fiz isso. Eu coloquei a minha expectativa nas pessoas e sabe o que aconteceu? As pessoas não retribuíram da mesma forma como eu fiz. Na verdade, para a maioria das pessoas que eu fiz o bem, na verdade, eu tive um mal depois. Mas eu nunca fiz para elas, eu sempre fiz para Deus, então está tudo certo. E quando alguém voltou e teve um pouco de gratidão, a gente fica feliz. Sabe por quê? Porque quem não espera nada, quando recebe algo mesmo que seja pequeno, ele fica muito feliz. Porque você pode se tornar um arbusto no deserto que não vê quando vem o bem,
morar em lugar seco do deserto. Irmão, já viu pessoa que mora no lugar deserto? Seco, na terra salgada, inabitável, ela fica assim, é aquela pessoa salgada. Conhece alguém assim? Aquela pessoa azeda, aquela pessoa difícil, ela não consegue ver o bem, ela só consegue ver a desgraça. Você mostra para ela, mas olha aqui, ó, hoje tem sol. Ela falou, pois é, esse sol está muito quente. Você fala para ela, mas hoje está chovendo. Olha, ontem você reclamou do sol. Ele fala, mas hoje tem muita chuva. É uma pessoa salgada, uma pessoa difícil de você conseguir agradar ela, porque ela já está nesse lugar. Mas a hora que o Senhor diz, bendito o homem que confia em quem? Irmão, confie no Senhor. Quando você coloca a tua confiança no Senhor, eu confio no Senhor e tudo que eu fizer é para o Senhor. Se as pessoas voltarem e agradecerem, amém. Agora, se Deus mandou você fazer, você não tem que esperar de ninguém. Se Deus mandou você abençoar alguém, se essa pessoa olhar para você e dizer assim, como eu já ouvi, não fez mais que a tua obrigação. E eu falei, verdade, sou pastor, fui chamado para fazer isso, não fiz mais que a minha obrigação. Não mudou nada. Agora, se você não tiver com o seu coração preparado, você vai dizer, você não falou isso. Você vai ficar desanimado. Agora, quando você coloca confiança no Senhor, diz assim, ó, porque será como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o quê? Quando vem o quê? O calor. Quando vier o dia difícil sobre a sua vida, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter receio. Você confia no Senhor e mesmo nos dias mais difíceis, você sabe que Deus não te abandonou. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica como? Verde. Se está verde, está representando que tem o quê? Vida. E essa vida não pode vir de você, só pode vir do Senhor. Essa vida que você precisa transparecer, ela não pode vir das circunstâncias. Ela não pode vir das circunstâncias. Irmão, nós somos cristãos, aqueles que falam de um Deus todo-poderoso. Você não pode ser uma pregação ao contrário do Evangelho. Você precisa ser um crente cheio do Senhor. A sua vida, aquilo que deixa você verde, onde as pessoas passam e veem isso que tem vida, ela não pode ser por causa das circunstâncias, porque nem todo dia as coisas vão dar certo, não é verdade? Nem todo dia as coisas vão acontecer como você quer. Escute isso, se a tua felicidade está baseada nas coisas dessa vida, você vai ser um miserável. Porque você vai ter dias que você vai estar muito feliz, mas dias que você vai estar muito triste. Agora, se as tuas raízes estiverem tocando dessas águas que são do Senhor, quando elas tocarem ali, mesmo no dia da sequidão aqui fora vai ter vida de Deus. As pessoas vão passar por você e vão dizer, cara, como é que pode? Essa pessoa passa por tanta dificuldade, passa por tanto problema e ela consegue ser feliz. Você olha para ela, ela está feliz, parece que não tem problema. Tem pessoas que chegaram para nós e falaram, pastor, antes de nós aproximarmos, vocês sim mais próximos, parece que vocês nunca tem problema, você é pastora. Parece que vocês sempre tão felizes. Vem aqui no culto. Irmão, eu não venho aqui no culto pregar aquilo que eu muitas vezes está aqui fora. Eu não prego sobre o deserto que está aqui fora. Eu tenho que pregar sobre a vida que está aqui dentro, porque só vai ter vida aqui fora se a vida que está aqui dentro sair para fora. Então muitas vezes você vai passar por dificuldade, mas se você estiver com as suas raízes tocando as águas, você vai ser uma mensagem positiva do Evangelho. Não quer dizer que você não vai passar por problema, mas no meio do problema você está feliz, porque Jesus já está vindo aí. E hoje é o dia será que é o dia de andar sobre as águas? Hoje é o dia da multiplicação? Que dia que é hoje? Eu não sei. Você olha para aquelas palavras bonitas, você vê assim, Jesus multiplicou os pães. Só que Ele não quer que você apenas leia, Ele quer fazer você viver isso. Ele vê Pedro vivendo uma experiência sobrenatural, e Deus quer que você viva também. E sabe como que eles viveram? No dia mais difícil, na hora mais difícil, na hora mais escura, nas horas que as águas estavam agitadas. Jesus chamou, vamos andar sobre as águas, e Ele andou sobre as águas.
Irmão, você não está entendendo. A dificuldade na sua vida não veio para te matar. Você entendeu isso? Você é filho de Deus, irmão. Imagina a história. Jesus, o Filho de Deus, veio para essa terra. Um dia eles estavam no barco, se levantou uma tempestade e morreu Jesus com os discípulos, tudo afogados. O fim. Hoje nós ia pregar sobre isso, falar assim, Jesus veio e aconteceu um incidente, morreu afogado. Você crê que você é filho de Deus? Você acha que você vai morrer nessa situação que você está? Eu não sei qual que é a situação que você está passando, mas você acha que você vai morrer assim? Não é assim que termina a sua história, porque no meio da sua dificuldade está chegando Jesus, e Ele disse assim, você não entendeu nada, eu estou aqui, fica tranquilo, agora você vai ver o que é experiência louca, calma mar, acalma vento, e se não acalmar, vamos andar sobre as águas, vamos viver um milagre, vamos viver o extraordinário. Talvez você está precisando de recursos financeiros, e Deus está dizendo, o que você tem aí na mão? Aí você vai dizer, não tenho nada. O nada seu pode ser sim, Deus deu uma promessa para você que Ele vai te honrar, e daqui a pouco você está vivendo a maior escassez da sua vida, e Jesus está chegando e dizendo, o que sobrou aí? Não tem quase nada, né? Eu gosto de chegar nesse horário. Talvez o que aconteceu é que aquele sonho que Deus falou para você, até já morreu, está cheirando, sabe Lázaro? Agora Lázaro morreu, já está cheirando, e Jesus está chegando dizendo, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Irmão, o dia mais difícil da sua vida, se você estiver plantado junto ao ribeiro de água, você vai viver milagres do Senhor sobre a sua vida. As pessoas vão ver que você estava num deserto, e daqui a pouco o deserto floresceu, e as pessoas não vão entender. Elas vão dizer, mas já estava na hora de você morrer. Ele falou, pois é, até tinha morrido, mas Jesus chegou, ressuscitou, e a minha história mudou. Porque você é esse homem que confia no Senhor, você não vive debaixo dessa maldição. E ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós vivemos sendo direcionado por aquilo que o nosso coração nos diz, e não por aquilo que a palavra diz. Porque às vezes tu vem e o teu coração diz assim, hoje eu não estou sentindo Deus aqui nesse culto, mas a palavra de Deus diz assim, eis que eu estarei convosco todos os dias. O seu coração é enganoso quando você deixa ele guiar você. Mesmo que você não esteja sentindo, você vai dizer, coração, tem uma palavra sobre a minha vida, o Senhor está comigo. Mesmo quando chegar os dias difíceis, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são os problemas, mas Deus é especialista em chegar em dias difíceis e transformar tudo. Hoje você vai parar de dizer, ninguém me ajuda, e começar a ouvir o Espírito Santo dizendo, eu te ungi para ajudar. Quem está aonde você esteve? Sabe por quê? Quando você começa a ajudar pessoas que estão na dificuldade que você está, Deus transforma a sua vida. Sabe o que aconteceu com Abraão? Para nós terminar, Deus fala para Abraão orar por um rei cuja sua esposa era estéril. Se fosse hoje nós, sabe o que nós ia falar? Os crentes de hoje, que não lê a Bíblia, eles iam dizer, Deus, como que eu ia orar? Como é que eu vou orar, Senhor? Eu nem estou preparado, nem estou com roupa de ir. A minha esposa também não pode engravidar. Como que eu vou orar por um homem que a esposa dele não pode engravidar? A minha também não. Eu não estou apto para orar. O dia que a minha esposa tiver um filho, eu posso voltar e orar. E diz assim, rei, só um pouquinho, Deus falou, só que assim, fique acordando aí que quando acontecer aqui eu volto para orar. Tem gente assim. Irmão, a tua dificuldade que você está não é para você entrar nesse lugar de postar lá também, quem não me ajudou também, Deus vai pesar a mão. Entra no Facebook, no Instagram, e se você estiver vivendo dias de dificuldades financeiras, digita assim, o meu, tá vindo aqui, o teu microfone aqui, Nilson, está vindo o teu microfone aqui, vai, sem medo.
Você vai escrever assim, ó, lá. Quando tu estiver passando por um dia, deixa eu dar a estratégia para você confundir o inimigo. O dia que você estiver passando por a maior escassez financeira sua, você escreve lá: o meu Deus proverá. Como é que é? Vamos lá. Fugiu agora o versículo, o Nilson falou aqui comigo. Pega o versículo aí para mim. Aí me ajuda lá, gente. O meu Deus. Você está louco, gente. Vocês torceram para mim acontecer isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu vai escrever lá: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, a nosso Deus e Pai, seja toda a glória pelos séculos. Você vai escrever isso. Aí o inimigo vai passar e vai dizer assim: que doido esse cara, dizendo que Deus vai suprir. O Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre porque pela sua pobreza pudesse nos tornar ricos. Você vai escrever assim: eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou próspero. E o diabo vai dizer assim: esse aí acordou perdido hoje. Ele tinha que ir lá e dizer assim: o Brasil está vivendo um momento muito difícil, por isso que eu estou passando por isso. O diabo fala: cara, esse cara é doido, porque Abraão fez isso. Abraão não podia dar filhos, a esposa dele não podia dar filhos, não podia ter filhos, e Deus fala: vai lá e ora, Abraão. E quando Abraão orou pela mulher do rei, sabe o que aconteceu? E Deus abriu a madre da esposa de Abraão. Sabe o que Deus está esperando? Que você deixe de ser aquela pessoa. Não estou falando vitimismo, eu estou falando vítima. Que você saia desse lugar e diga assim: Senhor, a minha dificuldade é para mim achar versículos para as pessoas que estão passando pelo mesmo problema sejam tocadas pela sua palavra. Você vai dizer: Senhor, se as pessoas não foram leais a mim, eu vou ser leal a essas pessoas. Se as pessoas não puderam e não olharam para mim, e não foram aquelas pessoas que puderam olhar e dizer assim: olha, eu te agradeço pelo que fez, você vai ser a pessoa mais grata. Eu falo para os meus filhos, sabe o quê? Vocês não podem errar com as pessoas, porque as pessoas erraram com você. Porque quando você entende isso, irmão, você muda a sua mente. Você fala assim: eu sou filho de Deus, não é porque as pessoas erraram que eu posso errar. Se as pessoas erraram, eu preciso fazer diferente. Se as pessoas não souberam me honrar, eu preciso honrar as pessoas, porque eu não sou vítima da circunstância, eu sou filho de Deus. E tudo muda quando você é filho de Deus. E eu queria convidar você para ficar de pé. E você vai orar nessa noite. Você vai orar nessa noite e se posicionar. Dizer: Senhor, eu não vou confiar mais no braço da minha carne. Eu não vou confiar